Olá, gente! Estamos aí na nossa campanha de 12 dias de jejum e oração, consagrando o nosso ano de 2026 ao Senhor, porque estamos gravando no início de 2026. É o nosso jejum das primícias. Nesse período, nós estamos estudando a parábola das 10 virgens. Por quê, pastor? Estamos no ano do despertamento espiritual em nossa igreja, a primeira igreja batista em Santa Teresa. E para falar de despertamento espiritual, nós precisamos aprender a ter relacionamento com Deus, porque não sabemos o dia nem a hora em que Ele vem nos buscar. Então precisamos andar despertos. Então por isso nós estamos já aprendendo no início do ano sobre essa parábola. Vamos ler Mateus 25, do 1 ao 13. Então o reino dos céus será semelhante a das virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saiam ao encontro dele! Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Eita, vamos lá falar agora dessa frase, porque hoje é o dia 10 da nossa campanha e o tema de hoje é Não vos conheço. Vamos ler um pouquinho do nosso devocional na cartilha. Se você não tem a cartilha impressa nem em PDF, o texto do nosso devocional está aqui na legenda desse vídeo no canal do YouTube. As palavras não vos conheço não falam de falta de informação, mas de ausência de relacionamento. O noivo sabia quem elas eram, mas não havia intimidade, caminhada e vínculo. Para entender o que significa o conhecer nesse texto, nós precisamos ali desassociar um pouco do que a gente aprende no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, em muitos textos, não são em todos, a palavra conhecimento, ela revela intimidade. Ela fala sobre intimidade, relacionamento íntimo, inclusive na questão de casamento, de relacionamento sexual entre o casal. Então, no Antigo Testamento, nós temos, em alguns textos, o conhecer, a palavra conhecer, vinculada a essa questão de intimidade. Nesse texto de Mateus 25, não está falando de relacionamento íntimo, no sentido de se aprofundar nessa intimidade como se fosse um relacionamento conjugal. Óbvio que o grego também apresenta a palavra conhecer com esse significado, só que em outros textos. Em Mateus 25 não está falando desse relacionamento íntimo. Pastor, então o que significa então conhecer? Quando o noivo fala não vos conheço. Aqui a gente tem que entender que é reconhecimento. Eu não reconheço vocês. Por que ele não reconhece aquelas pessoas? Porque elas não têm nada em comum com eles. Então, essa palavra conhecer, em Mateus 25, está falando de vínculo e está falando de comunhão. O que é ter comunhão? É ter algo em comum com você. Eu tenho comunhão com você, eu tenho algo em comum contigo. Então, se eu tenho comunhão com Deus, eu tenho algo em comum com Ele. E também significa relacionamento. Relacionamento que eu falo é de você ter vínculo, de você conviver. Aqui está falando de convivência. É uma convivência amigável, onde você se entrega, você descobre, você conversa. Então é nesse sentido. Então o noivo sabia que elas eram as imprudentes, mas quando ele fala não vos conheço, ele está dizendo eu não tenho nada em comum com vocês, eu não tenho vínculo com vocês, eu não reconheço vocês como se fossem da família. Então é nesse sentido. Então, quando Deus fala que não nos conhece, não é porque ele não sabe o nosso nome, ou seja, ele tem informações sobre nós. Deus nos conhece, nosso passado, presente, futuro, o que está aqui na nossa cabeça, Deus conhece tudo, tá? Deus conhece tudo. Mas quando Deus diz, né, não vos conheço, ele está dizendo, eu não tenho relacionamento com vocês, eu não tenho vínculo com vocês, nós não temos nada em comum. E talvez você fique pensando, nossa, mas
Será que Deus não fez nada para ter algo em comum com o povo, com as pessoas? Óbvio que sim. Ele enviou Jesus. Então Jesus, ele morre na cruz. A cruz, ele é o acesso ao Pai. Então todos que vão ao Pai por meio de Jesus Cristo têm algo em comum com Deus. E o Espírito Santo. O próprio Espírito Santo habita o crente. O Espírito Santo é esse algo em comum que nós temos com o nosso Deus Pai, ou seja, é a própria presença dele em nós. Então nós temos um vínculo que é o Espírito Santo. Agora, muitas pessoas querem vir até Deus, querem caminhar com Deus, mas sem ter esse vínculo, sem ter esse relacionamento, sem ter algo em comum. Então isso aí é impossível, vai levar um não vos conheço bem na cara, tá? Vamos continuar aqui. Conhecer na Bíblia é mais do que saber quem é, mas é compartilhar vida. É o mesmo verbo usado para descrever comunhão profunda, em alguns textos, como a gente já viu. As virgens imprudentes conheciam a linguagem Senhor, Senhor, elas conheciam os protocolos, o ambiente, o costume, mas não cultivaram um relacionamento com o noivo. Aqui é que pega, gente, porque parece muito que a gente já viu ontem, mas isso aqui a gente tem que fixar. Às vezes a gente já está acostumado com uma vida religiosa. Ah, eu vou orar aqui, eu vou ler um negócio aqui, eu vou fazer um culto ali, e a gente vai cultivar uma religião e não um relacionamento. Quando a pessoa ela cultiva uma religião, logo, logo ela cansa e desiste. Agora, quando ela cultiva um relacionamento com o Pai, pode estar o mundo pegando fogo, pastores traindo suas esposas, escândalo atrás de escândalo, fofoca atrás de fofoca, problema atrás de problema na igreja local. Essa pessoa, ela não vai abandonar os caminhos do Senhor, porque ela tem um vínculo com o Senhor, ela tem uma comunhão com Deus, ela tem algo em comum com Deus. Então, nada do que acontece no mundo vai abalar a comunhão que essa pessoa tem com Deus. Ela não vai ficar, larguei Deus, eu saí da igreja porque muita fofoca, muito isso, muito aquilo. Ou seja, você não tem um vínculo com Deus. Quando você sai da igreja por causa de fofoca, ou você sai da igreja, você sai do caminho do Senhor, você para até de orar. É como se você ficasse com raiva de Deus pelas coisas que aconteceram com você, porque alguém fez algo com você. E aí você fica assim, dando um gelo em Deus. Gente, só que isso não pega. Deus é Deus. Deus é Deus, ele não precisa da gente, não. Ele não precisa de nós. Aí você fica, eu parei de ir, eu parei de buscar, eu parei de louvar, eu parei de caminhar com Deus por causa disso, 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 daquilo. Então você tem um vínculo com a religião te frustrou, você saiu fora. Agora, Deus é Deus, ele é todo poderoso, está sentado no trono, não tem crise. Então a minha fé tem que estar firme nele, porque independente das coisas que vão acontecer nessa terra, eu tenho algo em comum com o Senhor e eu continuo de pé. Eu tenho que cultivar um relacionamento. Não é ficar cultivando protocolo, doutrina, um monte de coisa, usos e costumes, enfim. Vamos continuar aqui o devocional. Essa é uma das frases mais fortes de Jesus, porque revela que é possível estar perto das coisas de Deus e ainda assim longe do coração de Deus. Isso aqui me pega. É possível estar perto das coisas de Deus, você ter um ministério, você ter uma função na igreja, você ser pastor, você ser líder de célula, você fazer várias coisas. Participar do Desperta Débora, do coral, falando de coisas que tem na nossa igreja, né? Desperta Débora, coral, células, ações evangelísticas, louvor. Então você pode participar de várias coisas, né? Você está ali perto de coisas que falam sobre Deus, mas você está longe de um relacionamento com Deus. Até porque você consegue cantar sem unção. Sim, você consegue liderar um louvor na igreja sem unção. Você pode ter técnica. Você aprende a fazer uma voz bonita, a fazer firula, a fazer melisma. Você faz um monte de negócio lá. E aí você sabe emocionar, você sabe pregar bem, porque você tem as técnicas da comunicação. Ou seja, você consegue fazer um monte de coisa sem Deus. Mas você pode estar longe do coração de Deus, de um relacionamento com Deus. E Deus, acima de ter aquilo que a gente pode fazer, ele quer relacionamento conosco. Diz assim no nosso devocional: religião sem relacionamento produz aparência, mas não intimidade. O despertamento espiritual começa quando deixamos de apenas frequentar a presença e passamos a viver nela todos os dias. Pastor, o que isso significa? Muita gente cultiva um protocolo. Eu vou ler Bíblia todo dia, mas o coração não está ali entregue na Bíblia todo dia. Eu preciso viver nessa presença de Deus todos os dias, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não queira. Muita gente fica esperando um sentir. Quando eu sentir eu vou fazer. Não, eu preciso buscar a presença de Deus todos os dias. Agora, a minha vida, ela demonstra um relacionamento real com Jesus
ou apenas uma proximidade religiosa? Então, faça essa pergunta para você, tenha o seu momento com Deus e ore e pergunte a Ele: Senhor, a minha vida demonstra um relacionamento de verdade contigo ou eu só tenho proximidade religiosa? Ou seja, eu quero me aproximar do Senhor por meio dos protocolos, por meio das doutrinas, por meio dos costumes, por meio da cultura. Ou eu quero me aproximar de Deus de verdade, sabendo que eu vou ter que abrir mão da minha religiosidade, da minha tradição, das coisas que eu aprendi, dos protocolos que eu aprendi. Andar com Deus é abrir mão de tudo. Não é só renunciar à questão do pecado sexual, que é uma coisa bem cabeluda. Ah, tem que renunciar a pecado. Quando Jesus fala que nós devemos renunciar a nós mesmos todos os dias, carregar a nossa cruz, isso também inclui, gente, os nossos achismos, a nossa religiosidade, aquilo que a gente acha que tem que ser feito ou não na igreja, o nosso tradicionalismo. Tudo isso também tem que ser negado todos os dias, porque isso pode virar um ídolo no nosso coração. A religião pode virar um ídolo no nosso coração. E aí você vai olhar, às vezes, para uma pessoa que é ativa, trabalha, faz isso, faz aquilo, mas às vezes ela nem tem relacionamento com Deus. Então pensa aí, a sua vida, ela demonstra um relacionamento real com Jesus ou é apenas uma proximidade religiosa? Então tenha o seu momento com Deus para fazer essa pergunta, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te ajudar nessa, porque ele está interessado na nossa santidade. E se você começar a buscar e falar assim: Senhor, me mostra aqui, quero te obedecer, e tarará, com certeza Deus vai te ajudar, porque ele quer que você o obedeça, porque ele está te prevenindo, está te preservando, ele quer que você seja parecido com Jesus. Deus abençoe sua vida, até a próxima, tchau, tchau.